Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Casas, sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Episódio 8. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Casas, sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Século XVIII. O ano é 1770. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para o canal YouTube HL História Legal. Casas, sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Maria de Lourdes Jacques Noronha, parte 3. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Aqui do extremo sul do Brasil para o extremo norte, a oriente, a ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui com mais um vídeo da websérie Casas, Sítios e Fazendas Antigas nos Campos de Cima da Serra, com o episódio da Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, episódio número 8, Maria de Lourdes Jacques Noronha, parte 3. Então essa é a última parte que se refere a especificamente Maria de Lourdes Noronha, e nós traremos aí para vocês coisas inéditas, impressionantes. Como, por exemplo, um áudio que foi cedido gentilmente pela Rádio Fátima, com uma reportagem com Maria de Lourdes Jacques Noronha. Na época, Maria de Lourdes Noronha Pinto. Muito bem, então, nesse áudio, a Maria de Lourdes vai falar sobre a fruticultura, sobre a plantação de maçãs, de ameixas, de peras, a cerejeira argentina, vai comentar alguma coisa sobre a cerejeira do Japão, vai também comentar sobre a piscicultura, com então a criação de trutas. Vejam bem, uma coisa assim que muito me espantou, né? Maria de Lourdes estava na intenção de criar trutas na Fazenda do Socorro. Essa mulher realmente era à frente de seu tempo. Nós trazemos ali um pequeno trecho da entrevista com o senhor Ângelo Pegoraro, que trará para nós a descrição de Maria de Lourdes Jacques Noronha. Também teremos a participação da Patrícia de Rossi, falando sobre a escola que a Maria de Lourdes fundou na Fazenda do Socorro e fez questão de colocar o nome de seu primeiro marido, Arthur Coelho Borges. Olha, são muitas emoções nesse episódio número 8 da Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então agora nós vamos para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura HL História Legal. A mulher. Antigas fazendas do Rio Grande do Sul. Lourdes Noronha Pinto. Página 15. Então, apresentando primeiramente os números do canal, né? Nós estamos com 9.543 visualizações, né? Estamos quase chegando a 9.600, com 604,4 horas exibidas, ou seja, atingimos a nossa meta, 203 inscritos. No ano, nós estamos com quase 4.000
chegando aos 4.000 aí, quase 4.000. Acredito que essa semana vamos chegar às 4.000 visualizações no ano. 235,7 horas exibidas. Então, provavelmente chegaremos às 250 horas exibidas, com mais 59 inscritos no ano. Muito bem. O que nós teremos aí? Nós queremos comentar algumas pequenas pérolas, né? Sobre os episódios da Maria de Lourdes, já que esse é o derradeiro, né? É o final sobre ela. Nós queremos comentar que ela era sobrinha do Lino Jacques, por isso seu sobrenome Lourdes Jacques Noronha, né? Nós queremos comentar sobre a websérie The Crown, da Netflix, né? Onde contam a história da Rainha Elizabeth, né? Porque The Crown é a coroa e está contando sobre o reinado da Rainha Elizabeth na Inglaterra. E nesses episódios, The Crown, aparece então o Paul Townsend, que veio, segundo, né, nós temos aqui um relato, aqui do Facebook, né? Vamos comentar, né? A Realeza Embarcaria. O relato é de Adão Almeida da Silva, de 3 de setembro de 2023, uma publicação dele, onde ele fala, o playboy Peter, desculpa, falei Paul, é Peter Townsend, que era chamado equivocadamente de príncipe, coisa que nunca chegou a ser. Não, o Peter Townsend era o secretário do rei Jorge, que era pai da Rainha Elizabeth. Então, quando ele veio a falecer, a Rainha Elizabeth assumiu e o Peter Townsend saiu desse cargo de secretário. Mas ele era apaixonado pela Margaret, irmã da Rainha Elizabeth, né? Então, na verdade, ele apenas ganhou notoriedade por ter tido um romance com a princesa Margaret da Inglaterra. Porém, o relacionamento não perdurou, pois a igreja anglicana não permitiu o casamento de pessoas divorciadas e Peter já era divorciado. E diga-se de passagem, a Rainha Elizabeth não aprovava o relacionamento da irmã. Mas não é que ela não aprovasse. O problema é que o Peter Townsend, ele era um serviçal. Ele era o secretário do rei anterior, o rei que faleceu. Então, a gente sabe, né, pela história, que a realeza jamais aceitaria um casamento de uma princesa com um plebeu, né? Era muito difícil naquela época eles aceitarem esse romance. Então, realmente, o Peter não conseguiu. Aí ele comenta que mesmo assim as publicações da época diziam que Peter havia sido o grande amor de Margaret. As más línguas da época diziam que Peter tinha vindo aqui para o sul na esperança de curar um pouco sua dor. Nas palavras do Sr. Adão, bem coisa de discordar. Esta sua passagem por aqui teria sido descrita em seu livro Earth, My Friend, onde ele descreve sua viagem solitária pelo mundo. O contato com essas duas personalidades teria inspirado... Então, aqui vem uma outra coisa que não cabe, né? Mas então o Peter Townsend é uma curiosidade, né? Eu quis trazer para vocês essa curiosidade. Provavelmente esteve na Fazenda do Socorro. Nós ficamos sabendo agora, pelo senhor Ângelo Pegoraro, que havia um livro com assinaturas dos visitantes da Fazenda do Socorro. É uma coisa que nós vamos verificar se nós conseguirmos trazer aqui até o último episódio, né? Podemos acrescentar no último episódio, que provavelmente será o próximo, com a entrevista completa do senhor Ângelo Pegoraro, né? Temos
um imenso prazer de trazê-lo no próximo episódio, com muitos temas sobre a Fazenda do Socorro, os últimos tempos, né, da Fazenda do Socorro, quando era da senhora Maria de Lourdes Noronha Pinto. Muito bem, e então, além disso, né, nós mencionaremos um pequeno trecho desse belíssimo livro, né, que, graças ao senhor Ângelo Pegoraro, eu posso trazer para vocês aqui, né, Antigas Fazendas do Rio Grande do Sul, escrito por Maria de Lourdes Noronha Pinto, né, aqui como autora ela está apenas Lourdes Noronha Pinto, né. Esse é o belíssimo livro que mencionei a vocês, né? E o exemplar, esse é pertencente ao senhor Ângelo Pegoraro. Ele me emprestou, né? E eu vou fazer uma pequena leitura aqui para vocês, escrito por Maria de Lourdes, sobre o tema A Mulher. Em especial a mulher gaúcha, né? O título é A Mulher. A estancieira é uma mulher cuja educação se dirigiu para as habilidades da casa, em todas as lides que esta implica. Como esposa e mãe, a vida, no entanto, lhe reservava papel muito mais importante, para o qual não estava preparada. Quando o marido foi obrigado a afastar-se de casa, a fim de envolver-se nos conflitos decorrentes das invasões, como nas guerras de fronteira e nas revoluções de 1835, 1893 e 1923, ela foi obrigada a assumir o posto de chefe da casa, temporária ou definitivamente vaga. Nessas circunstâncias, devia orientar, decidir, dirigir e determinar as providências referentes às lides do campo, coordenar os negócios, preservar os rebanhos e as plantações. E, além de todas as obrigações que o cuidado do lar e dos filhos lhe exigiam, muitas vezes assumia a própria defesa da casa ou da propriedade contra os invasores. De tudo precisava saber um pouco, sem descuidar, inclusive, da medicina caseira. De vez que as longas distâncias e os parcos recursos para transporte, sobretudo de urgência, em tudo dificultavam o acesso aos centros urbanos, onde havia melhores condições de atendimento aos doentes ou feridos. A ela competia fazer queijo, sabão, mandar colher milho e feijão, torrar e moer o café e depois malhar e socar os cereais. Com que fazia a canjica, entre as muitas habilidades de que deveria ser capaz, estavam a engorda de suínos, a feitura da linguiça, a secagem de rodelas de maçã e marmelo, para a dieta dos doentes, os conhecimentos de culinária, inclusive saber fazer pão, biscoitos, marmelada, velas para iluminação, etc. Era a mulher a responsável pela educação dos filhos, ensinando-lhes as primeiras letras, o respeito aos mais velhos, aos quais pediam sempre a bênção, e o amor a Deus. Ela sabia castigá-los severamente quando preciso, acariciá-los e amá-los sempre. Para isso lançava a mão apenas de seu bom senso, equilíbrio e noção de dever e obrigação. O depoimento de um viajante europeu que visitou o Rio Grande implica significativas observações sobre a condição de vida da mulher do campo. Diz Roberto Avelaleme, em sua viagem pelo sul do Brasil, de quando esteve hospedado na fazenda de Santana, hoje São Roque. E quando nos separamos depois da tardia refeição, pensei no duro destino da digna dona de casa, que vivendo embora numa casa construída e instalada europeia, em positiva superabundância,
Entretanto, há 30 anos vive nesta solidão, reovada como uma formosa filha jovem, de boa educação e que só conhece a cidadezinha de Alegrete como objeto máximo de sua admiração. Quanto amor e bondade, quanta cultura viva nessa família. E quão longe se acha de um grande centro de cultura, de uma grande cidade europeia, mesmo do Rio de Janeiro. Muito bem. Então, esse era o trecho que nós queríamos ler sobre a mulher, né, escrito por Maria de Lourdes ou Lourdes Noronha Pinto, em Antigas Fazendas do Rio Grande do Sul. Então, eu queria presenteá-los, né, com a leitura dessa bela obra, né, que nos foi fornecida, aqui emprestada pelo senhor Ângelo Pegoraro, no que agradecemos muito. Muito obrigada pela colaboração e participação nesse episódio, senhor Ângelo Pegoraro, a senhorita Patrícia de Rossi, a senhora Délia, ao senhor Laurindo, que nos forneceu os áudios da Rádio Fátima, que nós podemos recuperar de fitas cassetes antigas para a mídia digital e conseguimos também a autorização da Rádio Fátima para colocar nesse episódio para vocês se deleitar com as palavras Maria de Lourdes por ela mesma. Um grande abraço a todos vocês. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Álbum de fotografias, casas, sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Episódio 8. Maria de Lourdes Jacques Noronha, parte 3. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII. Quem era Maria de Lourdes Noronha? E como era assim o seu relacionamento com a dona Lourdes, e se o senhor pudesse dar uma breve descrição sobre ela, a personalidade, como ela era assim como a dona Lourdes, proprietária. A dona Lourdes era uma pessoa muito exigente. Não é? Ela teve uma educação, vocês imaginam, uma pessoa nascida em 1910, né? Teve uma educação em colégio interno em Porto Alegre. Colégio Bom Conselho, né? Bom Conselho em Porto Alegre, né? Então, com muita rigidez e nos trabalhos, assim, no dia a dia, muito rígida. A Lourdes, ela era uma pessoa muito exigente. Ela foi uma pessoa que nasceu lá em 1910, né? Criada, estudou num colégio interno, né? Naquela época com muita rigidez. E ela realmente ela era muito positiva. Ela tinha uma visão muito para frente. Eu diria assim que ela estava um pouco à frente da sua época, né? Porque ela tinha uma visão muito clara das coisas e como ela gostaria de fazer, né? De desenvolver, de prosperar, de criar coisas novas, né? Então ela tinha uma visão progressista, né? Uma visão empreendedora.
E durante o meu período com ela, no início como arrendatário, né? Então ela passava os verões na fazenda e vinha verificar como é que eu plantava, como é que estava a soja. Ela era muito envolvida com isso. E ao mesmo tempo ela tinha lá um pomar de ameixas e de peras, né? E ela me pedia então para ir lá, para olhar, para cuidar, né? E a gente fazia isso. Quando tinha um pessoal de fora, ela me convidava para participar da reunião com o pessoal de fora. Esse aqui é o agrônomo da fazenda, né? Ela tinha essas características, né? E o relacionamento nosso era muito bom. Em 86 eu comecei a trabalhar lá como arrendatário, né? Em 89 é que eu comecei a ter uma relação mais próxima, porque ela me contratou. Ela acabou dispensando o administrador da época, e aí me contratou e começamos a trabalhar. Era um veterinário chamado Paulo Bart, né, de Porto Alegre, que tinha, enfim, era um veterinário que lidava com a pecuária, né? E aí acabou saindo e ela me convidou. E fazendas antigas nos campos de cima da serra. Entrevistado: Ângelo Pegoraro, agrônomo, empresário do agronegócio, natural de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII. Maria de Lourdes Noronha, por ela mesma. Comercial, para levarmos até os ouvintes alguma coisa que ainda não foi revelada. Sempre trazemos uma empresa de vacaria da região, ou então alguma personalidade, para que possa levar ao público ouvinte muitas novidades, muitas atrações, inclusive fatos desconhecidos. Joaquim Lima, boa noite, e o Joaquim terá então a incumbência de anunciar a pessoa que foi nossa convidada hoje. Ouvintes da Rádio Fátima e do programa Informe Especial, meu cordial boa noite. Realmente, o nosso convidado de hoje, bom, já dizendo nosso, já todos podem saber que se trata de uma pessoa, elemento feminino, coisa que poucas vezes acontece nesse programa, mas já aconteceu. E a nossa convidada de hoje, para mim especialmente, tem uma singular importância, porque foi uma pessoa que me conheceu menininho, garoto, com a qual eu tive a felicidade, a honra de ter trabalhado por muito tempo. Portanto, ela faz me recordar assim, meus tempos de infância, meus tempos de garoto, de rapaz, e ela tem assim uma estreita ligação com minha família, toda a minha família. A nossa convidada de hoje do Informe Especial trata-se da dona Maria de Lourdes Noronha Pinto, que todos conhecem, tradicionalista, pecuarista de muito tempo na nossa vacaria. Desde os seus pais já tem uma tradição muito grande em pecuária e também numa nova área que hoje está sendo, para a nossa vacaria, de grande esperança, que se vê com grandes perspectivas para o futuro, ou seja, a área da fruticultura, a qual que nós vamos sabatinar sobre esse assunto também. Então, dona Maria de Lourdes Noronha Pinto, nossa boa noite. A senhora pode complementar os ouvintes da Rádio Fátima e a sua mensagem inicial. Boa noite, ouvintes da Rádio Fátima. A minha mensagem especial é uma mensagem quase que de afeição e emotividade. É uma homenagem ao pai do Joaquim Lima, que está aqui ao meu lado. Joaquim, o pai dele, a alcunha era Bugre. O nome mesmo como era, Joaquim? Era José Maria de Lima. José Maria, mas era conhecido. José Maria de Lima ninguém conhecia, agora falar José Bugre, simplesmente Bugre. Ele foi o nosso empregado durante muitíssimos anos e nós tínhamos a ele uma afeição toda especial pelo seu caráter. Era uma pessoa muito boa, cumpridora das suas obrigações. Então, em primeiro lugar, é uma homenagem à memória dele, que infelizmente e injustamente morreu tragicamente. Dona Maria de Lourdes, eu não tive assim a felicidade de conhecê-la. E na semana passada, porque hoje é sábado, mas precisamente no sábado passado, durante o churrasco que foi realizado
e oferecida às autoridades convidadas pelo Núcleo Serrano de Criadores de Charolês, eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecê-la justamente numa intervenção que eu julguei oportuna ao secretário da Agricultura, nosso conterrâneo, Dr. Getúlio Marcantonio. Foi sobre fruticultura, me parece, a primeira intervenção. Então eu gostaria que nós já iniciássemos esse assunto sobre fruticultura. O que a senhora tem a nos dizer? Parece que foi pioneira na plantação em Vacaria. Eu vou contar rapidamente como é que comecei a me interessar por fruticultura. Eu era bem jovem, nós tínhamos tomado conta da fazenda, que antes era o meu tio aqui que administrava. Quando eu casei, eu e meu marido tomamos conta da fazenda. Naturalmente, com todo aquele entusiasmo, nós começamos a procurar iniciativas novas e plantamos um pomar. Mas esse pomar foi exclusivamente para uso caseiro. Mas a produção foi tão boa, a qualidade da fruta tão espetacular, que nós resolvemos então ampliar. Inicialmente nós tínhamos mais ou menos de 30 a 40 árvores, mas a produção era tão grande que não era possível consumir e nós começamos a entregar ao comércio. E daí veio a ideia de fazer uma plantação maior. Isso era maçã? Eram diversas frutas, pera, maçãs e ameixas particularmente, especialmente. E aí plantei um pomar de 6.000 árvores e cheguei a mandar muitos caminhões de frutas para São Paulo. Nós tínhamos peras, maçãs, ameixas, nectarinas e pêssegos. Eu acho que foi a primeira experiência que houve nessa região. E aí eu realmente me entusiasmei, porque a qualidade da fruta era excepcional. E eu não sei porquê, é uma qualidade de solo aqui, que tudo aqui em Vacaria é mais doce. Em que época foi isso que a senhora iniciou esse plantio? Esse plantio em maior escala? Em pequena escala foi mais ou menos em 1935. 35, e em grande escala? Em grande escala, eu acho que foi uns 15 anos depois. Eu sei que o Joaquim está aí curioso também para formular uma pergunta, apenas para complementar eu pergunto. Esse plantio inicial, ou então já em uma fase de expansão, já recebeu a tecnologia necessária para o plantio ou foi plantado assim, sem qualquer norma técnica? Tecnologia necessária, eu não posso lhe dizer se recebeu. Ele recebeu da minha parte o maior cuidado e o melhor cuidado. Inclusive que eu viajei, eu fui à França e lá eu adquiri muitos livros que trouxe para cá, estudei, e depois eu fui em viagem de estudos à região do sul da Argentina, em Mendoza, fui observar os pomares. Agora nós aqui lidávamos com muita dificuldade porque técnicos não havia. A técnica do pomar era eu mesmo. Tá. Joaquim. Realmente eu posso falar como testemunha que fui da segunda fase, né, que a dona Lourdes começou a ampliar os seus pomares. Isso foi lá por volta de 1953, 54, por aí. E realmente a dona Lourdes se dedicava com muito carinho às suas plantas, as árvores frutíferas. Ela cuidava mesmo com carinho, ela está desde manhã cedo lá, com podão, com medicamentos e tal, e orientando assim a turma. E depois, mais adiante, que ela contratou um técnico, que talvez ela mesmo poderia dizer, né? Um técnico francês, né, dona Lúcia? Foi. Que até, por sinal, até hoje ele está radicado aqui em Vacaria. Leon Puget, ele chama-se. Senhor Leon Puget. Conhece o Leon Puget? Me diga uma coisa, dona Lúcia, não sei se o Joaquim complementou a pergunta. A senhora ampliou daquelas 6.000 árvores, hoje o pomar é bem maior? Não, agora nós estamos em projeto de fazer um pomar grande, porque esse pomar foi tratado durante muitos anos. Eu não sei, talvez o Joaquim se lembre que às 7h30, 8 da manhã, em pleno inverno, mês de julho, quando todo mundo ainda está bem abafadinho embaixo das cobertas, eu estava em cima do pomar, em cima da coxilha, podando. Botava naturalmente um abrigo bastante confortável, luvas de lã, pegava o podão, ia com 2, 3 homens, passava o dia inteiro lá podando. Isso me dava muita alegria. Muita gente dirá, mas por que fazer isso? Por que fazer esse sacrifício todo? Não, eu acho que o trabalho não é um sacrifício, o trabalho é uma alegria. E aí, nós nessa ocasião tínhamos 6.000 árvores e em plena produção, eram realmente bem tratadas e produziam muito bem. Aliás, eu quero só lembrar, dona Lourdes,
Antes do Dona Luz ter contratado o senhor Leon Puget, o assessor mais direto que ela tinha nesse pomar era realmente o meu pai, José Bugre. Realmente, ele me ajudou muito também. Agora, o senhor Leon Puget não veio como um técnico do pomar. Ele plantou, me ajudou muito, era um homem muito trabalhador, ele plantou. Agora, os tratamentos todos eram orientados por mim. Dona Luz, uma pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora. Eu me lembro ainda assim, muito vagamente, mas em uma ocasião a senhora parece-me que também introduziu uma plantação de damasco. E quando eu saí da fazenda por ocasião do serviço militar, aquelas árvores de damasco eram ainda pequenas e eu tinha assim, até curiosidade, nunca tinha visto falar em damasco, e a não ser na capital, lá de um dos países árabes, né? Da Síria, né? Então eu tinha muita curiosidade em conhecer a fruta damasco. Aquelas frutas vingaram, deu boas frutas? Olha, eu vou lhe falar não só sobre o damasco, também como sobre a cereja europeia. E o cereja europeia eu plantei, mandei vir da Argentina umas 500 mudas. E o damasco eu tive acho que umas 200. Agora, essas árvores precisariam um tratamento todo especial, talvez elas não se adaptem aqui ao clima. Eu tenho conversado agora com os técnicos franceses, ainda não se tem uma experiência. E como, pelos todos os livros que eu tenho lido sobre fruticultura, a fruticultura não depende somente de estudos, como depende mais ainda sobre experiências do comportamento da árvore no local. Agora, isso será ainda uma experiência aqui a ser tentada, porque com os damascos e com as cerejas, francamente, eu não tive sucesso. Agora, eu tive muito sucesso, e insisto, foi nas peras, insisto muito nas peras e nas ameixas. Não que a maçã não seja muito boa, mas peras é muito raro se encontrar agora no mercado peras da qualidade das que davam aqui. Não só a qualidade era muito boa, como a produtividade das árvores era excepcional. De maneira que dessas árvores eu posso dizer com plena certeza que elas têm uma adaptabilidade muito grande. Também a nectarina e o pêssego. Agora, o damasco, que o Joaquim aqui me perguntou, e a cereja, que eu acrescentei sem ele ter me perguntado, essa dependerá ainda de muita experiência e muito estudo aqui da adaptabilidade da árvore. Eu pergunto os projetos que a senhora tem para ampliar a fruticultura. Qual é a cultura? É maçã ou pera? Todo mundo aqui está muito entusiasmado com a macieira. Eu também estou entusiasmada, mas eu insisto em diversificar. Diversificar. Esse projeto então prevê diversificação do plantio de... Prevê diversificação. Então a senhora terá que passar o arado nos campos, rasgar o campo para que o progresso chegue também na fruticultura. Mas o que importa é arar o campo? Nós aramos o campo já há tantos anos, eu acho que nós somos os primeiros que introduzimos a agricultura aqui, com a plantação de batata, plantação de trigo, ainda quando nessa região não se falava nisso, de maneiras que eu acho que a gente deve sempre procurar desenvolver e progredir. Rádio Fátima Informa Especial, depois de ouvirmos o meu campo, nós vamos continuar aí com o nosso bate-papo informal com a Dona Maria de Lourdes Noronha Pinto. Joaquim, mais alguma pergunta? A última pergunta que você fazia, né, com relação à diversificação da cultura de frutas aqui em Vacaria. A Dona Lourdes realmente é uma entusiasta pela diversificação. E eu me lembro que naquele sábado passado, lá no Galpão da Integração, ela inclusive citou uma das frutas que ela pretendia cultivar na sua fazenda, Fazenda do Socorro, e que já em 1954, 55, ela tentou, que eu me lembro muito bem, e agora eu perguntaria, então, inclusive, dos resultados daquela época, que também era uma fruta que ela estava iniciando, e se ela vai ampliar esse tipo de fruta, que seria as nogueiras, as nozes, as castanhas. Não é somente a nogueira, a castanha. Bom, a castanheira praticamente eu já tenho 3 ou 4 matos. Aqui não dá trabalho nenhum, é uma árvore muito grata, porque a gente planta e ela vai adiante. Agora há um grande problema com ela, que é a conservação. Depois de colhida ela tem que ser consumida imediatamente, ela não dura mais de uma semana. Creio, já tenho consultado diversas pessoas, principalmente estrangeiros, porque aqui não há experiência nesse sentido. Na França que há muito, nos países do sul, Portugal, e lá tem muito maior conservação.
Talvez precise um tratamento especial, não sei se da árvore ou da fruta depois de colhida. Existem vários tipos, só para comentar, né? Vários tipos de castanhas. Nós aqui conhecemos a muito famosa castanha do Pará. E aquele tipo que a senhora plantou e que pretende plantar, qual dos tipos que era? Bom, a castanha do Pará simplesmente aqui não pode ser nem cogitada por causa do clima. A nossa é a castanha europeia, é a castanha tão célebre que na França fazem quantidade de confiture que eles chamam doces. São geleias, são um doce de castanha e é o célebre marrom glacé que é tão cotado, tão apreciado e tem uma cotação de mercado altíssima. Aqui nós não temos ainda a tecnologia para fazer isso, justamente porque não há quase castanheiras, mas eu acho que com o tempo será uma coisa muito fácil e muito simples. Na Argentina já tem muito. E realmente a cultura da castanha é muito fácil. E a senhora tem encontrado facilidade na comercialização desse produto? Castanha, eu nunca tentei comercializar castanha. Será que havia possibilidade? Porque a senhora não disse que a duração é muito pouco, né? Tem que ser consumido imediatamente. Sim, isso aqui. Mas na Europa ela dura muito mais, inclusive eles exportam. Deve haver uma maneira especial de secar a castanha. Eu não vou falar sobre o assunto que eu não conheço, porque eu não sei como é que eles conservam a castanha. Eu sei que lá ela dura muito mais. E as outras culturas que a senhora começou a comercializar, havia facilidade para comercializar? Havia muita facilidade, mandava para São Paulo, a colocação era fácil. E aqui a cidade, como recebeu a Vacaria? Bem, de uma maneira geral, eu vendia muito bem a fruta aqui em Vacaria. Joaquim. Dona Lourdes, como a senhora disse também, a senhora foi pioneira na plantação de trigo, no cultivo também da batatinha, que nós chamamos aqui a batata inglesa, e eu conheci muito bem, trabalhei muito junto também lá naquele tempo com os japoneses, seu Ival Watanabe e seu Pedro Takahashi, hoje já falecido. E está por dentro, não é? E a senhora também na ocasião foi também uma pioneira que introduziu mecanizou a lavoura. Eu pergunto, aquilo continua, por exemplo, os pomares, a senhora continuou com técnicos, continua as plantações de trigo, de batatinha? Porque depois que eu saí de lá eu perdi um pouco o contato com a turma, não estou muito ao par. Bom, eu desejava saber a tua pergunta, Joaquim, se tu queres saber se nós continuamos... Se a senhora continua, por exemplo, com o cultivo de trigo, de batata inglesa e com o pomar também, se a senhora continuou com o pomar. Bom, a batata inglesa nós tivemos um sucesso muito grande. Naquele tempo eu estava casada pela primeira vez, depois que eu viuvei eu me casei a segunda vez. Estava casada com o Dr. Arthur Codibors, que tu deves ter conhecido muito bem, e que era também um entusiasta. E nós fazíamos as coisas em cooperação, principalmente ele fazia. E então nós fizemos a cultura da batatinha, que deu maravilhosamente bem, com grande sucesso. A produção e a qualidade eram excepcionais. Nós chegamos a dominar inteiramente o mercado de Porto Alegre. Posteriormente nós abandonamos essa cultura e a causa única foi o preço, que o preço aviltou e tudo que era necessário para produzir, como adubos, maquinário, combustíveis, subiu muito, então tornou-se antieconômica. O problema do plantio da batatinha, batata inglesa, o clima aí não prejudicava? Por exemplo, geadas fora de época não traziam problemas? Não, nós protegíamos às vezes, mas tinha que plantar na hora certa e colher na hora certa, e ter muito cuidado nas noites frias, que às vezes era necessário proteger com fumaça. Aliás, os japoneses, isso que eu ia me referir, os japoneses naquela época que trabalhavam com a Dona Lourdes, eles tinham uma técnica que, inclusive para nós lá que éramos garotos naquela época, ficávamos impressionados, que era com a tal de fumaça. Eles faziam uma fumaça assim, conforme estava o vento, do lado oposto que tivesse o vento, para que durante a noite aquela fumaça se espalhasse por cima da batatinha e não deixar com que caísse a geada em cima. E eles previam a geada com os dois termômetros, o termômetro seco e o termômetro molhado. A diferença de um para o outro indicava se daria geada aquela noite, então tinha que passar a noite protegendo, fazendo fumaça. Alguém ainda usa essa técnica ainda? Não sei, não estou para agora. Mas acho que se é necessário proteger, devem usar. Bom, a senhora que lida no campo, com a pecuária também, pecuária é um assunto que nós vamos abordar. A senhora utilizou muito a carreta, ou carreteiro, por exemplo?
Claro que no princípio se utilizava era carreta. Eu me lembro que quando eu me casei, tudo que nós compramos para aqui, enxoval para casa, tudo veio de carreta, de Porto Alegre para cá. De carreta? De Porto Alegre até aqui? Veio. Quantos dias levou a sua mão, né? Ah, eu acho que levava mais de uma semana, bem mais. Acho que uns 15 dias. E chegou aqui, chegou tudo molhado. Todo enxoval, As tudo caixas, enxoval de casa, roupa de Sim. cama em mesa. Mas felizmente não chegou a mofar, porque a chuva deu nos últimos dias. Não sei se a lona tinha alguma goteira que molhou os caixões que vinham dentro da carreta. A senhora lembra alguma figura, assim, lendária, algum carreteiro antigo da região, quem sabe da sua fazenda mesmo? Como era o nome daquele, Joaquim, que tinha até poucos anos ainda uma carretinha, morava lá no Pastareio, tu te lembra? O seu Zeca Abreu, me lembro demais, o seu Zeca Abreu, ainda agora, ele ainda trabalha aqui em Vacaria. Ainda trabalha? É. Interessante que o seu Zeca Abreu, ele, quando garoto, ele foi carreteiro, a sua família, os Abreu, tinha o seu João Abreu, que chamava o seu João Dedé. O João Dedé. O João Dedé foi uma grande personalidade lá no fundo. Foram carreteiros depois. Que memória, mais adiante eles foram comerciantes lá no Passo da Areia, no Socorro. E depois o seu João Dedé foi para Caxias, seus filhos cresceram, foram trabalhar e estudar em Caxias. E o seu Zeca Abreu, que também na época era comerciante, e não sei se por felicidade, uma certa ironia do destino, hoje ele está em Vacaria, se dedicando àquela atividade que foi os seus primórdios, da sua juventude, da sua infância. Ele se dedica a essa atividade. Qual é a atividade? Carreta? De carreteiro, de carreta. Tem aqui, atrás da usina da CE, ele tem sua carretinha ali, faz seus fretezinhos e tal. Que entrega lenha também. Tudo que bem. Dona Lourdes, que tal se nós... Eu queria só me focalizar mais um aspecto sobre carreteiro, né? Que eu nunca vou me esquecer, que ficou assim gravado na minha memória. Meu pai também foi um excelente carreteiro, e quando eu tinha, acho que uns 12 anos, não, nem isso, eu tinha uns 9 anos, porque logo depois eu fui morar com o irmão da Dona Lourdes, o senhor Bernardo Jacques Noronha, em Porto Alegre, com que morei 3 anos, onde eu conheci esse garoto que está aqui, que hoje não é mais um garoto, é um moço, o Abelardinho, né? O João Carlos, que eu tive o prazer de reencontrá-lo após tantos anos, lá ao sábado passado, lá no Vapor da Integração. João Carlos, que nós chamamos o Caco. E o Marcos, não sei se ele veio dessa vez aí, mas o Marcos não está junto? Não, o Marcos agora passa a maior parte do tempo na Europa, ele pinta, é artista. Eu sabia que o Marcos desde pequeno gostava muito da pintura. Mas eu me referi a esse tempo do carreteiro, que nós fizemos naquele tempo uma viagem. Fomos aqui no 8º distrito com meu pai, numa carreta que chamava-se Carreta de Terno, porque eram 6 animais, se não me engano, e um animal onde o carreteiro ia a cavalo. Então aquilo ali chamou a atenção, porque era como hoje, por exemplo, apareceu um Cadillac, porque só existiam carretas menores. Aquela não tem uma enorme uma carreta, mas na uma carreta frente, muito grande. 5 animais, 5 animais e atrás e um montado. E um montado. Então, pela primeira vez que eu fiz uma viagem assim, que achei longa na minha vida, eu tinha acho que uns 8 anos, eu fui com meu pai. E a minha incumbência era de brecar a carreta, então tinha aquele breque, tipo Conheci. Tu conheceu, né? Conheci essa tipo uma manivela, né? São Francisco de Paulo, então, houve um fato até pitoresco nessa viagem, porque nós íamos numa altura lá, não me lembro onde, e era um tempo assim meio seco, e deu um pé de vento e veio uma samambaia, estava solto assim, e tinha umas mulas meia arisca, né? E se assustaram com aquilo e correram, né? Como se diz, dispararam com a carreta. E meu pai fazia sinal para mim brecar, e eu estava em cima. Mas eu não tinha coragem de descer ou me abaixar, porque se eu cair aí, eu nunca mais, né? Então meu pai gesticulava para mim, porque ele gritava, eu não ouvia, né? Aquele barulho que fazia. Mas foi uma corrida assim que eu fiquei apavorado, amedrontado, né? Então nunca me esqueço dessa passagem, viu? E tu te lembras, Joaquim, do velho Dedé, o pai de João, que vivia lá no Passo da Areia também? Me lembro, que a mulher era cega e fazia todo o trabalho, inclusive costurava e cortava costura. Costurava? Cega? Cega, não sei como, mas pelo tato tudo. É impressionante. Bem, mas... Eu gostaria, nessa homenagem ao carreteiro, também falar no meu tio, Otelo, por alcunha Dudu Jacques, que quando eu era pequena aqui na fazenda, que nós estávamos começando a nos instalar aqui, veio meu tio Lino Jacques e o seu irmão Otelo Jacques.
E quem dirigia a carreta, essa carreta de terno aí que tanto se falava, era o tio Dudu. Inclusive que descia às vezes a serra aqui, ia a Caxias buscar mantimento, naquele tempo tudo era difícil e precisava de uma pessoa de inteira confiança, ele ia às vezes dirigindo a carreta. Está aí então a nossa homenagem ao carreteiro, o homem que, cortando as estradas do Rio Grande, que muitas vezes até não era uma estrada, era uma picada, como se chamava, contribuía decisivamente, transportando o progresso, começando a transportar o progresso. Hoje a carreta substituída até pelas enormes jamantas. De criação de trutas, piscicultura. O que a senhora diz? O que a senhora... Olha, eu intervi, não sei se oportuno ou inoportunamente, porque justamente nós aqui quisemos botar trutas no Rio Socorro, que precisa águas frias e encachoeiradas, e é o rio típico de trutas. Na Europa há muita truta justamente nesse tipo de rio. E depois eu também disse que lá nós tínhamos o peixe-rei, que ainda ontem comemos, implantado ali nos açudes, e temos o black bass, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Agora, não sabia economicamente, conforme se referiu o secretário, que economicamente era tão interessante também. Mas a senhora, como a senhora vê no aspecto de comercialização? Eu vou lhe colocar a par do problema que ontem uns levantaram, ontem não, sábado passado, alguns pecuaristas levantaram. Disseram o seguinte, que muitos deles não haviam ainda comercializado a carne do próprio boi, não haviam ainda condições, havia dificuldades de comercializar, não venderam ainda os bois, né? Inclusive o preço também já não é muito bom. Então entendiam assim que não era oportuna a criação de peixes, a introdução da piscicultura em nosso município, quando a própria carne bovina ainda não foi comercializada. O que a senhora acha disso? Eu acho que uma coisa não interfere na outra em absoluto, porque a pecuária é uma coisa tradicional em grande escala. A truta, nós vamos começar com uma experiência que acredito que vai dar certo, mas nunca que irá fazer concorrência. Será uma coisa em pequena escala. Não vai fazer concorrência. A minha impressão então a senhora entende que é perfeitamente louvável a iniciativa da Secretaria da Agricultura da introdução da truta. Louvável eu acho muito. Agora, não sei quais serão os resultados. Mas louvável eu acho. Tá certo. Joaquim. A dona Luz também falava naquela ocasião, o que o secretário anunciava que iriam plantar na região 10 mil pés de cerejeiras do Japão. E então, na ocasião, a dona Lourdes perguntava ao secretário, interpelava o secretário, perguntando se essas cerejeiras seriam apenas floríferas ou seriam daquela variedade frutífera. E eu não lembro bem qual foi a resposta do secretário, mas no seu modo de ver, dona Lourdes, qual realmente o tipo de cerejeira que mais se adaptaria à nossa região? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a cerejeira do Japão, que é comumente conhecida como cerejeira do Japão, é a cerejeira florífera, que eu até me referi que seria uma atração turística muito grande, porque a cidade de Washington é conhecidíssima pelas cerejeiras em flor. Diz que vão turistas de toda parte para ver as cerejeiras em flor. Agora, é a cerejeira do Japão. Essa cerejeira não é para colher frutas, é só para ornamentação. Agora, a cerejeira frutícola, eu nem sei se o Japão exportará mudas de cerejeira frutícola. Isso é outra coisa inteiramente diferente. Mas o secretário falou também em procedência da Argentina, não foi? Ou foi eu ouvi ele se referir em procedência do Japão. Do Japão, que até iam receber da Argentina, como presente. Ele falou que eu não me recordo. Foi... Não, cultura, me parece também, né? Não, a cerejeira da Argentina eu falei porque as minhas mudas vieram da Argentina. Então. Eu importei da Argentina as mudas de cerejas. E lá na Argentina tem muito boas culturas de cerejeira. Mendoza, né? Na região de Mendoza. Mas eu pergunto agora, a pecuária realmente está atravessando um problema de falta de comercialização? O que a senhora me diz, ou não? Bom, eu não sou técnica nem
Não, no seu Nem caso, vim Bruno, no tratar seu aqui caso. de um problema econômico, né? Sim, mas no seu caso. Eu acho que a pecuária está atravessando uma crise muito grande, crise de preços, está muito aviltado, tudo sobe. Ainda ontem nós tivemos vendo o adubo subiu 50% em um ano e o gado baixa. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII, Lourdes Noronha Pinto, a escola que fundou. Escola Doutor Arthur. Foto em 2 de fevereiro de 2024. Foto da foto, por Isabel Carneiro de Almeida, câmera celular Motorola Moto G6 Play, versão da Android 8.0. Então, aqui nós temos a foto da Escola Municipal Dr. Arthur Coelho Borges, que originou-se na Fazenda do Socorro, né? Que nós mostraremos, a próxima foto trará a foto na Fazenda do Socorro. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII, Lourdes Noronha Pinto. A escola que fundou. Escola Doutor Arthur Coelho Borges. Então, essa foto aqui, de 2 de fevereiro, foi tirada na Fazenda do Socorro, e lá no fundo, né, traz a escolinha, né, foi fundada por Maria de Lourdes na Fazenda do Socorro, e ela fez questão de colocar o nome do seu primeiro marido, Dr. Arthur Coelho Borges. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII, Lourdes Noronha Pinto. A escola que fundou. Escola Dr. Arthur Coelho Borges. Então, aí nós vemos de um outro ângulo, né, a escola na Fazenda do Socorro, que a Maria de Lourdes fundou e colocou o nome do seu primeiro marido, Dr. Arthur Coelho Borges. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII, Lourdes Noronha Pinto, a escola que fundou. Escola Dr. Arthur Coelho Borges. Então, essas fotos todas foram tiradas no dia 2 de fevereiro de 2024, por Isabel Carneiro de Almeida. Câmera celular Motorola Moto G6 Play, versão do Android 8.0. Então, a gente vê os fundos da escola e onde também a gente percebe essa lindíssima árvore, né? Dentre tantas outras árvores que a Maria de Lourdes, se não plantou, pediu para que plantasse. Então, aí a gente vê, né, os fundos da escola, tem mais ali um adendo, né? Mais um anexo, né? Com até com uma torre ali para cano de fogão, né? Deveria ter um fogão a lenha ali, alguma coisa assim. E então essa foi a escolinha que ela fundou na própria fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Além disso, a fazenda também tinha escola dentro dela, para lecionar para os filhos dos funcionários. A escola, antigamente, ela era situada do lado da casa principal e depois o município construiu a escola, que levou o nome do primeiro marido dela, que era Arthur Coelho Borges. Ficava nas proximidades aqui da sede, mais ou menos 1,5 km distante, e foi essa homenagem que fizeram pro marido. Esqueceram novamente de homenagear a Lourdes Noronha, né? E quem teve a ideia da escola provavelmente foi ela, né? Sim, ela teve a ideia e assim como a escola, ela era muito ligada nesse movimento cultural. Tanto pelo acervo que ela teve, que hoje já tem uma parte aqui na fazenda, nos museus, como também ela fazia parte de uma associação do estado do Rio Grande do Sul em prol das bibliotecas. E ela legal. também tem tinha um acervo muito grande de livros e uma parte também está aqui. Além disso, ela era também ligada a essa questão cultural muito influente do município, que era das artes manuais, digo eu, crochê, frivoleté, macramê, renda de bilro. Sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Entrevistada Patrícia de Rossi, 33 anos,
filha do atual proprietário Sérgio de Rossi, engenheira agrônoma, agricultora, trabalha no plantio. Prenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII. Maria de Lourdes Noronha Pinto, 6 de março de 1910 a 30 de abril de 1991. Cemitério São Miguel e Almas, Rua Oscar Pereira, Azenha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essa foto, tirada por Laurindo Costa dos Santos, em Porto Alegre, né? E o senhor Laurindo, então, nos disse que a cruz e as pedras foram levadas aqui da Fazenda do Socorro para ornar o túmulo, né, da Maria de Lourdes Noronha Pinto e o seu primeiro esposo, o Arthur Coelho Borges, né, que eu tenho para mim que seria o grande amor de sua vida, provavelmente. Costa dos Santos. Pinto, Lourdes Noronha, Antigas Fazendas do Rio Grande do Sul. Fundação Moinho Santista, Ciências, Letras, Artes, 1989. Pinto, Lourdes Noronha, Europa nos anos dourados. Diário de uma viagem ao Velho Mundo nos anos 50. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Graphic Offset, 1990. Entrevistados: Ângelo Pegoraro, Laurindo Costa dos Santos. Entrevistadas: Patrícia de Rossi, Délia Golembiewski. Muito obrigada a todos vocês. Websérie Casas, Sítios e Fazendas Antigas nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Canal YouTube HL História Legal. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram História Legal 2022. Não esqueça de seguir também a nossa página no Instagram. Lá tem todas as capas e todos os vídeos contando as belíssimas histórias dos campos de cima da serra, para o canal YouTube HL História Legal. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. Áudio: entrevista da Rádio Fátima com Maria de Lourdes Noronha. Anos 1980. Apoio Tua Rádio Fátima.